Olá, seja bem-vindo. No vídeo de hoje, iremos trabalhar com aproximações linear e quadrática. Primeiramente, iremos trabalhar com a aproximação linear. Na aproximação linear, nós iremos utilizar a ideia e o conceito que nós vimos no vídeo anterior de plano tangente. Por quê? Porque o plano tangente a um gráfico de uma função define também uma aproximação linear de tal função naquele ponto. Considere então, por exemplo, essa função 2x² mais y², em que nós temos esse paraboloide é o gráfico da função, temos o eixo x de vermelho, o y de verde e o z de azul. Como nós fizemos no vídeo anterior, nós temos aqui as derivadas parciais de x e y, representadas por essa reta vinho e verde, e por meio dessas duas retas podemos encontrar um plano tangente a esse gráfico da função. Veja então que, por ser um plano tangente, podemos utilizar o próprio plano para fazer uma aproximação linear da função na proximidade desse ponto. Observe que, se utilizarmos o plano para aproximar o valor da função na proximidade, o valor do plano é bem próximo ao valor da função, aqui representado pelo gráfico. Mas à medida que nos distanciamos, nós vemos que há uma distância entre o valor indicado por esse plano, pela aproximação linear, e o valor de fato que ocorreria para essa função, que teríamos obtido por meio da função. Nós vimos no vídeo anterior que o plano tangente à função f de xy, 2x² mais y², que foi aquele também representado aqui no GeoGebra, nesse ponto em que x é igual a 1, y é igual a 1 e z é igual a 3, é dado por essa equação. Perceba que essa equação também é linear, o expoente das variáveis é de grau 1. Assim, o plano tangente ao gráfico da função vai definir uma aproximação linear a essa função. Então, temos o plano tangente, na realidade, L é para indicar que é uma aproximação linear, x e y as variáveis, é igual a exatamente o plano, perceba. Mas essa aproximação linear, então, temos esse sinal para indicar que aproxima o valor da função, que é 2x² mais y². E aí, se tivermos uma função genérica aqui, z igual a f de x e y num ponto x0, y0, e o valor da função nesse ponto, x0, y0, nós vamos ter, então, a linearização dessa função, obtida por L de xy, assim como no plano tangente, temos o valor da função no ponto, o valor da derivada parcial em relação a x, vezes x menos o valor de x no ponto inicial, mais a derivada parcial, o valor dela nesse ponto que nós estamos calculando, vezes y menos y no ponto inicial. E a aproximação linear ou aproximação pelo plano tangente, então podemos aproximar o valor de f de xy, isso é um sinal de aproximação, por meio dessa aproximação linear. Então, f de xy é aproximada por toda essa expressão, que é a aproximação linear, também chamado de polinômio de Taylor de primeiro grau da função f em x0, y0. Por exemplo, nós vimos no vídeo anterior que essa função, então nesse ponto, tem esse plano tangente. Esse plano tangente nos dará também a aproximação linear, a linearização da função, que será 4x mais 2y menos 3. Observe que essa é uma expressão, uma equação linear. Os expoentes das variáveis, o maior expoente é igual a 1. Podemos utilizar essa aproximação linear para comparar o valor da função em um ponto próximo ao ponto que calculamos essa aproximação linear e esse plano tangente, que foi x igual a 1 e y igual a 1. Estamos então agora com x igual a 1,1 e y igual a 0,95.
Para calcularmos, então, f, o valor da função, basta substituir na função 2 vezes x, que é 1,2 ao quadrado, mais y ao quadrado, que aqui é 0,95. Isso será igual a 3,3255. E se utilizarmos esse mesmo ponto na aproximação linear? Devemos então substituir agora 4 vezes o valor de x, que é 1,1, mais o valor de y, que é 2 vezes o valor 0,95, menos 3. Resolvendo, teremos 3,3. Por outro lado, se utilizarmos um ponto agora x igual a 2 e y igual a 3, e se nós substituirmos na função, teremos que f é igual a 17, e se substituirmos esse mesmo valor na aproximação, na linearização, na aproximação linear, nós teremos então 4 vezes 2, mais 2 vezes 3, que é o valor de x, menos 3, que será igual a 11. Perceba que nós temos 11 como valor obtido pela aproximação linear e 17 o valor calculado pela função. Então, a aproximação linear aproxima o valor obtido da função. Assim como aqui, a aproximação linear é utilizada para aproximar o valor da função. Mas veja que, como nos distanciamos daquele ponto inicial em que utilizamos para calcular o plano tangente e a linearização, há um erro de aproximação maior, no caso aqui de 6 unidades. Enquanto nesse caso, nós tínhamos um erro bem pequeno, de 0,0255. Assim, quanto mais nos distanciamos do ponto utilizado para calcular uma linearização para a função, maior será o nosso erro de aproximação. E assim devemos sempre utilizar um ponto mais próximo possível do valor utilizado para calcular essa linearização. Mas nós vimos então que podemos obter uma linearização da função por meio das derivadas parciais em relação a x e em relação a y. E teremos o polinômio de Taylor de primeiro grau. Mas também podemos, então, acrescentar derivadas parciais de segunda ordem, se elas forem contínuas. E aí teremos agora um polinômio de segundo grau. Esse polinômio de Taylor de segundo grau, então, pode ser calculado. Estou representando como que x e y igual a f de xy mais derivada parcial, valor aqui no ponto, vezes x menos y, assim como fizemos na aproximação linear. A diferença é essa segunda parte em relação à linearização, em que nós temos agora meio vezes derivada parcial de x, segunda ordem, no ponto x0, y0, vezes x menos o valor de x no ponto, elevado ao quadrado, mais a derivada parcial cruzada de x e y, o valor dessa derivada no ponto, vezes x menos o valor de x no ponto, vezes y menos y no ponto, mais meio, a derivada parcial de segunda ordem de y, o valor dela, então, no ponto que está sendo calculado, vezes y menos o valor de y naquele ponto elevado ao quadrado. Esse polinômio, então, de segundo grau, nos permitirá, então, encontrar a aproximação quadrática para a função f de x, y. Vamos ver um exemplo de como podemos calcular esse polinômio de Taylor de segundo grau e vamos comparar a aproximação quadrática com a aproximação linear. Encontre o polinômio de Taylor de segunda ordem da função f de xy igual a 2x ao cubo mais y à quarta potência, no ponto em que x, y e z são iguais a 1, 1 e 3, respectivamente. Observe que esse 3 é simplesmente o valor da função no ponto em que x e y é igual a 1. Teremos aqui 2 vezes 1, mais 1, 3.
e utilize para aproximar o valor da função no ponto em que x é igual a 1,2 e y igual a 0,95. Temos, então, o polinômio de Taylor e aproximação quadrática, representada por essa equação. Devemos, então, calcular o valor da derivada parcial em relação a x, que será 6x ao quadrado. O valor da derivada parcial em relação a y será 4y ao cubo. E agora também calcular a derivada parcial de segunda ordem em relação a x e y e a derivada parcial cruzada. F, derivada parcial de x de segunda ordem, será 12x. A derivada parcial de segunda ordem de y será, nesse caso, também 12y. E a derivada parcial cruzada será igual a zero, já que eu não tenho x na derivada primeira em relação a y e nem y na derivada parcial primeira em relação a x. Agora precisamos calcular o valor das derivadas no ponto x0, y0, em que aqui nós temos que x0 é igual a 1, y0 igual a 1, porque nós definimos aqui. Temos então que f de x no ponto 1 e 1 será 6 vezes 1 ao quadrado. O quadrado aqui estou colocando apenas para mostrar o passo, não ia fazer diferença, já que é 1. Derivada parcial agora de y, primeira ordem, nesse ponto, 4 vezes 1 ao cubo é igual a 4. Importante destacar que x e y não precisam ser iguais para calcular esse polinômio de Taylor. Estou utilizando o 1 apenas para simplificar os cálculos. Agora, então, derivada parcial de segunda ordem de x no ponto 1 e 1 será 12 vezes x, que é 1, será igual a 12. E de y também nesse ponto, x igual a 1, y igual a 1, 12 vezes y, que é 1, será igual a 12. E nós já temos aqui a derivada parcial de segunda ordem, que é igual a zero. Agora, então, vamos substituir todos os valores na expressão e vamos obter a aproximação quadrática. E de xy é igual a f de x 0, y0. Esse é o valor da função no ponto em que estamos calculando a aproximação quadrática 1 e 1. Nós vimos ali anteriormente que é igual a 3. Mais o valor da derivada parcial, primeira ordem, naquele ponto, é igual a 6, vezes x menos o valor de x no ponto, no caso que é 1, mais a derivada parcial de primeira ordem de y no ponto também, nós vimos que ela é igual a 4, vezes y menos 1, que é o valor de y no ponto. Até aqui nós temos basicamente os mesmos elementos daquela linearização que nós vimos anteriormente. Agora vamos acrescentar meio vezes o valor da derivada parcial de segunda ordem de x no ponto, que nós vimos é igual a 12, vezes 12, vezes x menos x, 0, que é 1, ao quadrado. Mais, como nós temos que f de x, y é igual a 0, todo esse termo, que será multiplicado por 0, será nulo. Então, eu não vou repeti-lo aqui. Teremos, então, agora meio vezes a derivada parcial de segunda ordem de y no ponto, que nós calculamos aqui, é igual a 12 também, vezes y menos 1, que é o valor de y no ponto que estamos calculando. Resolvendo toda essa operação, ficaremos com 6x ao quadrado menos 6x mais 6y ao quadrado menos 8y mais 5. Perceba que como essa primeira parte aqui é simplesmente aquela linearização que nós aprendemos a calcular anteriormente, nós também podemos então obter facilmente a linearização. Nesse caso, que será igual a 6x mais 4y menos 7. Então, encontramos aqui a linearização. Encontramos o polinômio de Taylor de segunda ordem
E nós temos a função 2x ao cubo. Vamos comparar os valores obtidos quando nós estamos no ponto x e y igual a 1,2 e 0,95 para y. O valor obtido pela aproximação nesse ponto será igual a 6 vezes x, que é 1,2 ao quadrado, menos 6 vezes x, que é 1,2, mais 6 vezes y, 0,95 ao quadrado, menos 8 vezes y, 0,95, mais 5. Isso será igual a 4,255. O valor obtido pela linearização, nesse mesmo ponto, será 6 vezes o valor de x, 1,2, mais 4 vezes o valor de y, 0,95, menos 7, será igual a 4. E o valor da função, nesse ponto, será então 2 vezes x ao cubo, 1,2 ao cubo, mais y à quarta, então é 0,95 à quarta. Isso será igual a 4,271. Observe aqui, o valor da função seria, de fato, 4,271. O valor obtido, se você estivesse utilizando uma aproximação quadrática, seria 4,255, enquanto que o valor da aproximação linear seria igual a 4. Primeira coisa, observe então que a aproximação linear tem um grau de erro maior do que a aproximação quadrática. Isso porque a aproximação quadrática nós temos os termos ao quadrado que permitem uma melhor aproximação, assim como um polinômio de terceiro grau permitirá uma melhor aproximação ainda, e assim sucessivamente. E é importante destacar que o polinômio de Taylor de segundo grau, a aproximação quadrática, é mais simples de calcular do que a função. Por quê? Porque na função nós temos termos elevados ao cubo e à quarta potência, enquanto aqui nós temos apenas maior seria o quadrado. E a aproximação linear é aquela mais simples, já que todos os termos estão elevados, as variáveis x e y estão elevadas apenas ao expoente 1. Então é para isso que é utilizado aproximações, para simplificar algumas funções que são mais complexas. Nesse caso, a função não é tão complexa, já que possui apenas expoentes de grau 3 e 4. As aproximações nada mais são do que formas para simplificar o cálculo para funções mais complexas. Aqui, nós calculamos todas as três apenas para comparação. Na prática, se você tem uma função complexa, obviamente você não irá calcular o valor dela e comparar com a sua aproximação. Você já vai ir apenas calcular o valor da aproximação. Vamos utilizar o Excel para melhor visualização entre as diferenças de aproximação com a aproximação linear e a quadrática e o valor da função. Nós temos aqui que tanto a aproximação linear quanto a quadrática foram calculadas com x e y iguais a 1. Portanto, o valor da função e o valor obtido pela linearização e pela aproximação quadrática devem ser ambos iguais a 3. Na coluna A, o valor de x aumenta 0,5 a cada célula subsequente, enquanto o valor de y reduz 0,5 a cada célula subsequente aqui no Excel. Esses valores 0,5, um adicionando e outro subtraindo, são aleatórios. Veja então o valor da função f de x é denotado por azul, o valor da linearização laranja e o valor da aproximação quadrática cinza. Veja a diferença entre a linearização e as duas outras aproximações. A quadrática apresenta uma aproximação melhor do valor da função. Vemos claramente que a quadrática não é uma reta, propriamente uma função de segundo grau. Então, ela permite acompanhar melhor a função f de xy, enquanto a linear será uma reta e cada vez mais que nos afastarmos daquele ponto inicial,
Então, para a primeira, segunda, terceira até a nona observação, que aqui é a célula 11, nós vemos que já há uma discrepância razoável entre o valor obtido pela linearização, que dá 3,80, e o valor da função 5,62. Nós ficamos por aqui, espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu like e até a próxima.